Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma história de uma outra emissora de TV, viu? Nós vamos fazer mais algumas outras. Já teve da Tupi e agora é dessa aqui. Essa emissora foi uma das que ficou pouquíssimo tempo no ar. Foram apenas 10 anos. Mas deixou uma história, um legado assim fantástico. Para vocês entenderem, eu vou começar lá do início. No ano de 1950, mais precisamente no dia 18 de setembro, entrou no ar a primeira emissora de TV da América Latina. E isso foi aqui no Brasil. Pois é, a Rede Tupi, de propriedade do senhor Assis Chateaubriand. Porém, em 1959, as organizações Costa, donas da TV paulista, elas tinham mais uma concessão de emissoras. Só que o que acontece? Antigamente, a distribuição de concessão era diferente, não tinha um certo controle. Então, era possível que duas famílias, que uma mesma família pudesse ser dona de duas ou mais emissoras. Tudo preparado, já com eles com a parceria entre também da da Rádio Nacional e da Rádio Excelsior. O que aconteceu? Quando o projeto já estava para ir para o ar, a família Simonsen, que era dona de várias empresas, incluindo a Paner, adquiriu a emissora. Então, mais precisamente no dia 9 de julho de 1960, entra no ar a TV Excelsior. Pois é, a TV Excelsior. E acreditem se quiser, em muitas coisas a TV Excelsior, mesmo tendo pouco tempo no ar, foi pioneira. Só para vocês terem uma ideia, o valor desembolsado na época pela compra da TV Excelsior superava os 80 milhões de cruzeiros. Vocês vão falar, nossa, cruzeiros era uma moda da época. Cruzeiros, pois é. Isso era um valor alto na época. Como diários associados já tinha sob seu controle a Tupi e a TV Cultura, então a família Simonsen adquiriu a TV Excelsior. E a grade de programação era uma grade de qualidade, com programas pontuais, os programas entravam no ar no horário combinado certinho, uma programação elevadíssima, que valia muito a pena. Ou seja, a TV Excelsior aqui em São Paulo era canal 9, pra vocês terem uma ideia. E um dos pioneirismos da TV Excelsior foi... Eles foram a primeira emissora a tentar a transmissão ao vivo em cores. Além também das novelas, é claro. Mas uma coisa interessante foi que assim... Eles adotaram um sistema dos Estados Unidos. O sistema NSTC. Aliás, esse sistema é dos Estados Unidos, mas ele foi criado por um mexicano. Um dia eu ainda vou contar essa história de como surgiu o formato NSTC. Acho que eu vou contar ainda esse mês. Continuando, vamos lá. Já na grade de programação da rede Excelsior, os jornais eram jornais de qualidade, e eram ao vivo, já que os estúdios da TV Excelsior ficavam antes no Teatro Cultura Artística, aqui em São Paulo. Os programas, por exemplo, um dos programas que já logo no lançamento da Excelsior já entrou no ar foi o Brasil 60, que era apresentado por Bibi Ferreira. Aliás, a Bibi Ferreira faleceu esse ano, já bem com uma certa idade, já estava com 90 e poucos anos. Outro programa, o Moacir Franco Show, que era apresentado pelo Moacir Franco, e também um seriado que era o Bonanza. Acho que todo mundo conhece o seriado Bonanza, de vez em quando reprisa na Rede Brasil, viu, gente? E logo na seguida, em 1900, nessa mesma época, a Record também fez uma tentativa de transmitir a cores. Só que a Record, ela é um pouco mais antiga ainda que a Excelsior. Se eu não me engano, a Record entrou no ar em 1953. Vamos ver se vai rolar um vídeo também sobre isso. Só que acontece, o sistema NSTC não deu muito certo aqui no Brasil. Qual foi o motivo? O preço. Muito elevado o preço. Mas olha uma coisa. No que a Excelsior realmente se tornou pioneira. Sabe no quê? Nas novelas. Pois é. As novelas da Excelsior possuem uma grande história. Por exemplo,
pra quem não sabe, uma novela da emissora que foi, ó, sem brincadeira nenhuma. Por enquanto, eles estavam gravando. Os programas eram direto da TV, do Teatro Cultura Artística, que era o estúdio. Com o tempo, houve um teatro. Eles conseguiram abrir o estúdio na Vila Guilherme, aqui na Zona Norte de São Paulo. Pra vocês verem como a rede Excelsior tem um certo pioneirismo. A rede Excelsior foi a primeira emissora de TV a exibir uma telenovela diária. Pois é, até então, as novelas da Excelsior, elas eram, da Tupi, por exemplo, elas iam ao ar assim, elas iam ao ar ao vivo. Mas elas iam ao ar assim, sei lá, terça e quinta, segunda, quarta e quinta, ou segunda e sexta, era assim. Em 1963, foi ao ar a primeira telenovela diária da Excelsior, que era exibida de segunda a sexta. A novela em questão era 25499 Ocupado. Que nome, né? Pode falar. Foi a primeira telenovela diária, protagonizada por, então, um casal muito querido, até hoje muito querido também, da nossa atuação. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Uma história adaptada de um texto argentino, do Alberto Migré. E uma coisa interessante na história. Era um mocinho rico que se apaixona por uma moça pobre, só que a moça está presa, ela é presidiária. Um dia, ela vai fazer uma ligação para uma oficina mecânica, só que ela acaba ligando pro escritório do mocinho e os dois se apaixonam só pela voz um do outro. Aliás, essa novela depois ganhou um remake em 1999 pela Rede Record, que foi Louca Paixão, que quem protagonizou foi até, se eu não me engano, o Maurício Matar e a Karina Barum. Posso até errada. O que acontece? E um outro grandioso sucesso da TV Excelsior veio em 1966. Uma novela chamada Redenção. Aliás, Redenção até hoje detém um recorde que até agora não foi batido. Vocês vão falar, que recorde, Dani? O recorde de ser a telenovela mais longa da história. Aí vocês vão falar, ah não, essa novela não tem. Sim, Redenção levou ao ar nada mais e nada menos que 596 capítulos. Mas vocês vão falar, ah, mas aquelas Chiquititas que passou em 97 teve 800 e pouco. Sim, teve 800 e pouco. Ah, aquela Caminhos do Coração teve 400 não sei o que. Teve. Mas tem um detalhe. Chiquititas, por acaso, manteve o mesmo elenco? Caminhos do Coração lá, dos Mutantes, teve o mesmo elenco? Não teve, era elenco itinerante. Uma hora o elenco ia trocando. Então, pois é, e Redenção manteve o mesmo público, o mesmo elenco fiel. O que acontece? A novela, ela ia durar apenas 230 capítulos. Mas o sucesso foi tão grande que eles foram esticando, que a novela ficou 2 anos no ar. Olha, e foi um sucesso, assim, estrondoso. E essa novela tem um recorde, tem uma lembrança, assim, bacana. Foi a primeira novela a mostrar um transplante de coração. Pois é. No Brasil, o pioneiro do transplante de coração era o Dr. Zerbini, Euriclides Jesus Zerbini. Na Argentina, o primeiro médico a fazer um transplante de coração no mundo foi o Dr. René Favaloro. Esse Dr. Favaloro, ele, se não me engano, depois de uma crise financeira que assolou a Argentina, ele infelizmente se matou em 2000. Mas até hoje ele detém essa marca que ele foi o primeiro médico no mundo a realizar um transplante de coração. Outro programa que surgiu na TV Excelsior e que foi um sucesso, um programa chamado Os Insociáveis. Esse programa Os Insociáveis reunia Vanderlei Cardoso, Ted Boy Marino, Renata Aragão, Dedé Santana. Falei Renata Aragão, todo mundo já, ó, acendeu a antena, né? Pois é. Esse programa, Os Insociáveis, é considerado, acho que é considerado um embrião
de um programa que eu acho que muita gente assistiu. Eu, particularmente, eu adoro esse programa até hoje, sou muito fã deles. Pois é, Os Trapalhões. Os Trapalhões começaram na Excelsior, depois passaram pela Tupi e foram pra Globo, onde foi um sucesso estrondoso. Só que tem um detalhe, né? Nem tudo que é bom pode durar muito. As crises começaram a vir, a Excelsior já estava vivendo sob a época, uma época pesada. Nos anos 60 foi ditadura militar. O Brasil estava sendo governado por militares. O lema na época era Brasil ame ou deixe. Vocês podem ver o que acontece, né? E o que acontece, olha só. Muitos programas eram censurados, eram proibidos. Muitas novelas eram proibidas. Pra vocês terem uma ideia, tinha emissoras que eles faziam o quê? Eles escreviam 2 capítulos diferentes para uma novela. O capítulo que era para ser mostrado para censura e um outro. Quem fazia muito isso era a Rede Globo. E o que acontece? Os anos assim de chumbo da ditadura foram mais assim do final dos anos 60, mais ou menos em 68 por aí. E até a Paner, que era uma grande renda da família Simonsen, teve as concessões cassadas. Resultado nisso, a Excelsior mergulhou numa crise econômica muito grave que não teve como sair. Resultado, a situação da emissora em 1969 era trágica, era terrível mesmo. O nome eu não podia mais ser nem pronunciar, pra vocês terem uma ideia. Por quê? Porque já tava. Era tipo um barco naufragando. Tava ruim a situação. E pra ficar tudo pior, porque como eu sempre digo, não tem nada ruim que não possa piorar. 2 grandes incêndios de grande porte destruíram tudo na emissora. Destruíram fitas de várias novelas, entre elas Pedra Redonda 39, 2549 Ocupado e também Redenção. Aliás, em 1976 aconteceria um outro incêndio na Rede Globo também. E o último dia de transmissões da Rede Excelsior foi no dia 1º de outubro de 1970. Às 7 da noite, depois de enquanto estava apresentando um programa de humor, quem entra inesperadamente no estúdio anunciando que a partir daquele instante não podia mais ter operação da Excelsior. O então jornalista Ferreira Neto, e olha o que ele disse. Naquele exato momento já tinha técnicos do Dentel. Quem era o Dentel? O Dentel é como seria hoje a Anatel. Eles já estavam na parte técnica da Excelsior e já estavam fazendo o quê? Só aguardando o aval para o programa sair do ar para poder lacrar os transmissores. Resultado. Apesar de uma certa luta, as partes vitais foram retiradas, os transmissores lacrados e assim morria a TV Excelsior. Depois do fim da Excelsior, mudou muita coisa na televisão. Começaram a ver as transmissões em cores, começaram a vir outros programas, a Rede Globo foi se consolidando. No lugar da Rede Excelsior, no canal 9 de São Paulo, operou durante vários anos, entre 1983 e 1999, a Rede Manchete, que também encontrou um destino triste, a falência. Atualmente, desde 15 de novembro de 1999, está no ar a Rede TV. Mas olha só que interessante. Eu vou ler aqui para vocês onde estão hoje todos os canais da TV Excelsior. O que estão tendo aqui? O que tem hoje lá? Ó. Na verdade, o que acontece? A Excelsior estava tão carregada de dívidas que mesmo... o que ela podia fazer? Em 15 de dezembro do mesmo ano, elas poderiam pagar metade da dívida e resolver o problema. Só que quando expirou a data limite, não chegava nem a 1% do que foi pago. Olha só. Eu vou ler aqui pra vocês o que aconteceu com esses canais. No Rio de Janeiro, no canal 2 do Rio, que era a TV Excelsior, ficou 5 anos fora do ar. Hoje é a TVE Brasil.
E aqui em São Paulo, no canal 9, que ficou fora, que ficou inativo por cerca de 12, 13 anos, em 81 a concessão foi transferida para o senhor Adolfo Bloch. Em 83 entrou no ar a Rede Manchete e atualmente está no ar a Rede TV. Pois é, gente, essa é a história de mais uma emissora que eu acho que muita gente que nasceu nos anos 60, 70 não deve lembrar. Os que nasceram nos anos 50, assim, mais ou menos, devem. Mas é uma emissora que uma programação de qualidade deixou muitas saudades. Pois é. Querendo ou não, a Rede Excelsior deixa saudade. Então, gente, é isso. Vamos ter mais algumas histórias de emissoras. Eu tô querendo fazer um vídeo aqui contando também a história da MTV Brasil. Vamos ver se vai rolar. Porque a MTV Brasil tem história. Aliás, eu lembro muito bem. Eu vi o dia em que a MTV Brasil saiu do ar. E eu acho que eu vou contar a história pra vocês da MTV Brasil também, viu? Então, gente, beijo pra todo mundo e tchau!